Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Estamos retomando as gravações dos vídeos e vamos iniciar esse processo através das gravações de mais alguns áudios, vídeos também, com as ponderações, as ideias sobre os milagres de Jesus Cristo. Agradeço antecipadamente a sua presença aqui no canal e que Jesus e toda a sua hoste de luz ilumine nossos caminhos, nossos passos e que possamos ter a paz de espírito necessária para atravessar esse momento que às vezes nos é tão caro e tão difícil aparentemente de ser suportado. Hoje nós vamos falar sobre a cura do servo do centurião. Este trecho da Bíblia está em Lucas 7:10. Vale a pena dar uma consultada para você ter uma ideia do texto efetivamente composto, para que a inspiração que possa tocar o seu coração seja definitivamente mais consciente e mais consistente. Conta a Bíblia que Jesus entrou em Cafarnaum e tinha já caminhado um certo tempo, e nesse caminhar um centurião mandou que os seus fossem até Jesus para localizar e informar que o seu servo estava doente. Uma particularidade deste centurião é que ele, de tanto contato que teve com o povo judeu, se rendeu aos conhecimentos da fé judaica. E ouvindo muito falar sobre Jesus Cristo, ele fez crescer em si, melhor dizendo, a fé que move montanhas, a fé que ilumina o nosso ser interno. E assim sendo, ele mandou avisar a Jesus que o seu servo tão querido estava adoentado, que estava inclusive a ponto de morrer caso não houvesse nenhuma intervenção. O centurião, tendo as posses e as possibilidades, já havia consultado os médicos, e a medicina naquela época não era avançada naturalmente, e ele não tinha mais o que fazer, ele não conseguia mais enxergar alguma ação que ele pudesse fazer. Sabendo da passagem de Jesus Cristo por Cafarnaum, ele então mandou que seus servos se dirigissem a Jesus, e Jesus, já não estando longe da casa do centurião, ele recebeu no seu caminho alguns servos deste centurião que lhe transmitiram o recado. Outras versões da Bíblia acabam dizendo que o próprio centurião veio até Jesus, se colocou diante dele e conversou com Jesus sobre a possibilidade de que ele dissesse apenas uma palavra para que o seu servo se fizesse curado. Aqui vai a frase que o centurião disse a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. O centurião disse isso porque Jesus, de fato, como estava próximo, fez menção a ir até a casa do centurião. E o centurião complementa: dize apenas uma palavra para que meu servo fique curado. Desta forma, Jesus ficou admirado com tanta fé naquele homem que servia ao Império Romano, aquele homem que hierarquicamente estava acima de tantos outros servos e que comandava uma tropa de mais de 100 homens. E ele disse: não vi, nem mesmo em Israel, um homem só que tivesse uma fé tão grande quanto a deste centurião. E então, quando todos se voltaram para a casa do centurião, o servo já estava curado. E assim termina essa passagem da Bíblia. Aqui nós precisamos considerar alguns aspectos importantes para uma visão um pouco mais profunda, uma visão um pouco mais sensível, vamos assim dizer, desta passagem. O primeiro aspecto é o centurião
a postura deste centurião, que demonstrava uma consideração de humildade muito grande, uma posição de humildade muito grande, uma consideração pelo seu servo. Não importava a ele que tivesse 100 homens a seu comando e tantos outros servos que ele comandava, mas ele demonstrava afeto, muita afetividade pela vida humana, e principalmente depois de conhecer a fé judaica e conhecer as palavras de Jesus Cristo, ele desenvolveu uma fé profunda e começou a conhecer os fundamentos que fizeram com que sua religiosidade de fato avançasse. Pelo fato dele demonstrar esta consideração pelo servo, esta humildade, ele demonstra o nobre caráter. Dessa forma, ele se move, ou move-se, melhor dizendo, pela íntima compaixão. Sua compaixão interna é tão grande que ele próprio se deslocou para ir até Jesus, ou comandou, ou ordenou que outros o fizessem para que tivessem com Jesus, e através desse contato para que seu servo pudesse ser curado. Ele já havia desenvolvido a fé. Veja que curioso. Não duvidou um só instante que bastava uma palavra de Jesus e o servo seria curado. Ele sabia que Jesus tinha autoridade para curar, e para isso bastava apenas uma palavra. Sua fé, a fé deste centurião, é demonstrada quando ele diz: não sou digno que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra para que meu servo fique curado. Veja que profundidade é deste centurião, deste homem, em meio a um momento histórico difícil, porque a religiosidade, principalmente do Cristo, ainda não estava confirmada. E Roma, dominando a Judéia, Cafarnaum, toda a Galiléia naquela época, Jerusalém, enfim, não permitia que os seus, de alguma maneira, comungassem a religiosidade dos judeus. Todos os seres que se achegam a Jesus, e essa convicção o centurião tinha, são por eles atendidos. Todos os seres. Esses aspectos que eu comentei anteriormente, todos eles confirmam de fato o princípio da fé: humildade, compaixão, a própria fé, o movimento, o saber que é preciso que eu faça um movimento até Jesus Cristo e Ele retornará com a taça cheia de bênçãos, de luz, para que a vida possa acontecer de fato. Desta forma, vale uma reflexão para este momento e para outros também. Muitas vezes todos nós passamos por situações que estamos sem fé, muitas vezes desencorajados, com a alma quebrantada, sofrida, muitas vezes até rejeitadas por nós mesmos, muitas vezes, e até pela sociedade. Se você, no caminhar, no desenrolar de sua vida, conseguir desenvolver a fé que Jesus pode contribuir e muito com a sua existência, se você conseguir entregar, que seja um pequeno grão de mostarda, é uma redundância porque o grão de mostarda já é pequeno, mas se você conseguir desenvolver a sua fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, você tenha a certeza, tenha a convicção, será atendido. Eu posso citar inclusive um exemplo que ocorreu hoje, dia 22 de junho, uma série de ações, de resultados, na verdade, começaram a acontecer na minha vida e que foram respostas a pedidos elaborados muitas vezes pouco antes de dormir. E aí eu até escrevi isso num papel aqui em casa. Deus, Ele escreve certo por linhas tortas e retas, ou seja, por todas as linhas. Não vos preocupeis. Buscai primeiro o reino de Deus, já o dissemos isso algumas vezes em vários vídeos. Fé é movimento.
E é preciso desenvolver a certeza de que Ele, Jesus, é com você. O eu sou, tão devidamente divulgado, ele é um princípio fundamental da existência humana e precisa ser considerado assim. Quando eu penso, eu sinto que eu sou Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou amor, eu sou a presença de Deus em minha própria vida. Eu entrego a este doce Rabi da Galileia o poder incrível de acionar dentro de mim a sua capacidade de cura. Quanto mais eu creio, mais esse resultado aparece dentro de mim, na minha luz, na minha presença, em tudo aquilo que eu faço. Vinde a Ele todos vós que têm sede de justiça e serão saciados. Este milagre da cura do servo do centurião é um exemplo claro, bendito, explícito da ação de Jesus através da fé que nos é colocada. Ele não pede nada. Jesus não pede absolutamente nada. Ele pede a fé. Desenvolva a sua fé, a convicção de que eu sou, pode agir em tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Convide Jesus a visitar a sua casa. Mesmo que você ache, por qualquer motivo que seja, que não é digno que ele entre, que você não seja digno que ele entre em sua casa. Mas tenha certeza, quando você fizer o convite, certamente ele irá. E sua vida muda drasticamente a partir do momento em que você coloca a sua fé em movimento, a partir do momento que você coloca a sua fé em prática. E não importa o grau ou nível social em que você esteja, mova-se para o encontro com Jesus, com esta força suprema, com esta força de luz. O momento histórico que nós estamos vivenciando é o momento deste retorno, desta volta do Príncipe da Paz. Mas o Príncipe da Paz trará movimentos essenciais para o nosso crescimento. Ele trará a mudança que todos nós estamos esperando, ansiosamente, há milênios. Mantenha a sua fé em dia, mantenha as suas orações em dia, mantenha o seu amor em dia. Agradeço a sua presença por aqui e que Cristo possa, todos os dias e todos os momentos de sua vida, se manifestar, se fazer presente em cada ato, palavra, em cada pensamento que você tiver. Que a sua essência maior, que é o amor indissociado, que é o amor fraterno, aquele amor que toca a nossa alma por dentro e faz com que nossa vida se movimente. Que você realmente seja espelho de Jesus em tudo aquilo que você faz. Que a presença do Cristo habite seu coração, hoje e sempre.